Bom, eu sou o Rubens Matos aqui da Produzem e a gente vai falar hoje sobre espuma, formação de espuma, estabilização, o que influencia no processo cervejeiro. Diminuir aqui, vamos lá. É importante a espuma para a cerveja porque ela remete à carbonatação perfeita, o consumidor não tem aquela impressão de cerveja choca, né, como é chamada no mercado. Também remete à refrescância no apelo visual, né, na sensação visual que o consumidor tem. Existem algumas teorias aí de que protege contra uma volatilização excessiva dos aromas, acaba sendo uma barreira para volatilizar menos aromas da cerveja, e também funciona como um isolamento térmico em países em que você tem toma aqueles mas, né, de 1 litro de cerveja, demora mais para a cerveja esfriar porque a espuma é uma barreira. Enfim, acho que são efeitos menos críticos do que a impressão sensorial, a impressão visual que a espuma dá para a cerveja. Bom, como que é formada a espuma? A gente tem moléculas que são majoritariamente hidrofóbicas, né, que não querem ficar na cerveja. Então aí nós estamos falando de resinas de lúpulo, alfa e beta-ácidos, isoalfa-ácidos reduzidos também, que são muito pouco solúveis no líquido, tá? E na cerveja consequentemente. Também algumas proteínas de alto peso molecular com muitos aminoácidos hidrofóbicos. Essas substâncias não querem ficar na cerveja. Qualquer oportunidade que elas tiverem de sair do líquido, elas vão sair. E isso acontece quando elas têm contato com bolhas de gás, seja de CO2 ou bolhas de ar, quando a gente serve a cerveja. Essas bolhas de ar acabam ficando todas envoltas por essas substâncias que querem sair do líquido. E essa bolha sobe, né, com essas substâncias grudadas. Quando chega lá em cima, na superfície do líquido, elas têm também um pedaço que é hidrofílico, e aí elas formam uma rede que fica bolha, molécula, bolha, molécula, bolha, molécula, né, como a gente vê aí na foto. E aí forma uma rede de espuma que tem líquido, cerveja líquida no meio. Tá? E aí, como está falando no item 3, né, a gente, aos poucos, esse líquido vai escorrendo por entre as bolhas vão se aproximando, vão coalescendo, vão juntando uma com a outra, né, e aí vai destruindo a rede de espuma. Né? Isso pode acontecer gradualmente ou rapidamente, que é o que a gente não quer. Né? Quando a gente olha aqui na foto, né? Então a gente tem uma fase, na foto amarela, a gente tem uma fase onde a espuma está líquida, né? Onde a cerveja está líquida, uma interface de espuma líquida que tem bolhas menores, e uma fase lá de cima que é mais seca, uma espuma mais seca que tem menos líquido e já está começando a coalescer, estão começando a coalescer as bolhas de gás. Tá? Existe possibilidade de a gente fazer estabilização da espuma da cerveja de diferentes maneiras, né? Uma delas é usar extratos de lúpulo, que são justamente aquelas resinas de lúpulo que formam a espuma. Então, a gente vê nesse gráfico aqui, no primeiro quadrante, a gente tem o controle, né, em amarelo, a aderência da espuma na lateral do copo, e em verde a estabilidade da espuma, quanto tempo a espuma fica estável. Né? Então, numa cerveja controle, base, 100%, e aí se eu adicionar, nesse caso, nesse exemplo, 0,3 gramas por hectolitro de isoalfa-ácidos, então eu posso ter extrato de isoalfa-ácidos, aqueles mesmos que a gente forma na fervura do mosto, né, quando põe o lúpulo. Se eu colocar isoalfa-ácido, eu consigo melhorar a aderência e consigo melhorar também a estabilidade da espuma para 110%. Se eu usar alfa-ácidos, né, ou seja, extrato de alfa-ácidos na cerveja terminada, eu consigo melhorar muito a aderência ao copo. Veja lá que vai para 145%, né, no terceiro quadrante, e consigo melhorar também
a estabilidade da espuma em cerca de 20%. Tá? Outro produto bastante interessante para a estabilização da espuma é o Tetra, né? Que é aquele lúpulo estável à luz, ele também é um excelente estabilizante de espuma, também consegue uma excelente estabilização até um pouco mais do que o extrato de alfa-ácido. A diferença é que o Tetra ele tem um amargor um pouco mais agressivo, então para cervejas muito leves, se eu adicionar Tetra pode ser que o amargor fique harsh, fique agressivo, não seja tão interessante para cervejas, enquanto que o alfa-ácido você consegue colocar quantidades grandes porque ele não afeta tanto o amargor, dá um gosto inclusive gostoso de lúpulo. Tá? Então, basicamente, esses extratos de lúpulo, eles fornecem moléculas formadoras de espuma. Existe um outro produto que é o APG ou PGA em inglês, né, que é o ginato de propilenoglicol, que é o segundo item aí, que ele é um aditivo alimentar, né? Então a gente, se usar o alginato, tem que declarar como um aditivo, enquanto que os lúpulos são basicamente lúpulos, não tem que declarar nada, né? Ou seja, não é um aditivo, sim tem que declarar como matéria-prima. E o que o alginato de propilenoglicol faz, ele aumenta a tensão superficial da cerveja, então ele reduz a velocidade com que o líquido escorre pelas bolhas. Então as bolhas permanecem por mais tempo estáveis, demoram mais tempo para se aproximar, então ele estabiliza a espuma também. Okay? Bom, a gente tem como medir a estabilidade da espuma. Existem métodos analíticos para ser medido. Um deles a gente mede na unidade Niben, é um equipamento que chama Niben. E aí você coloca a cerveja num copo padrão, né, que é esse copinho que está no aparelho amarelo aí, de cima. E aí lá tem um sensor que detecta quanto tempo está demorando para a espuma baixar. E aí transforma isso num número Niben. Tá? Outra opção é o método Rudin ou Sigma, que é um funil de vidro com marcações e volumes conhecidos, e a gente então serve a cerveja com espuma nesse funil, aciona um cronômetro. Quando a espuma chega na marca A, a gente começa o cronômetro. Quando ela chega na marca B, a gente mede de novo quanto tempo demorou para isso acontecer. Depois pega o volume de líquido que sobrou lá dentro e faz uma continha para chegar num número de sigma. Dá para medir tanto em sigma quanto em Niben em laboratório. Okay? Claro que a gente tem sempre uma impressão visual da espuma também, que é o que a maioria das cervejarias menores fazem, que elas não fazem uma medição de espuma em laboratório, mas tem um visual de quanto tempo a espuma demora para baixar. Bom, alguns estilos de cerveja apresentam dificuldade típica para ter espuma. Primeiro, cervejas ácidas, as sours, que são feitas com o processo de kettle sour, né? Onde são, ou naturalmente são deixado que se desenvolva bactérias láticas, alguns colocam casca de malte, enfim, para desenvolvimento de bactéria lática, ou é inoculado a bactéria lática produz, mesmo tem a LP12, que é uma bactéria lática para inóculo na caldeira de fervura para fazer o processo kettle sour. Essas bactérias, elas comem tudo, comem inclusive proteína da espuma, né? Por isso até que é uma boa prática a gente baixar o pH um pouco antes para ter menos efeito sobre a espuma, porque elas degradam proteínas da espuma e então é mais difícil as sours terem espuma por conta disso. Outro motivo para sours, às vezes as Catarina sours, cervejas adicionadas de frutas, terem dificuldade com espuma, é o último item, né? Que a gente às vezes adiciona fruta que tem óleo essencial, que tem algum extrato, alguma coisa oleosa, e tudo que compete, que também é hidrofóbico, vai competir pela bolha, né, daquela rede de espuma que a gente viu. Se tiver competição pela bolha e os lipídios também não gostam de água, vão competir, eles vão derrubar a espuma. Então frutas é um problema, assim como outras especiarias, extratos de nozes, cacau, coisas oleosas, né? Na Vitibia tem o óleo da casca da laranja, tudo isso dificulta a estabilidade da espuma. E o segundo item são cervejas muito alcoólicas, né? Quanto mais álcool tiver, mais difícil é a estabilidade de espuma. Então, para esses estilos,
Tem algumas boas práticas para evitar, não usar coisas oleosas, no caso das sours, como eu falei, no Kettle Sour, baixar o pH antes de adicionar a bactéria, ou normalmente o que se pode fazer é colocar, por exemplo, um extrato de lúpulo, um alfa-ácido ou um tetra, para você conseguir uma estabilidade de espuma melhor. Bom, como que a gente faz no processo de produção, para a gente ter boa espuma? Tá? Então, o primeiro item aí nós garantimos que a gente tem mais proteína formadora de espuma, né? Para a gente ter mais proteína numa cerveja, cervejas puro malte vão ter mais proteína, né? Quando a gente adiciona adjuntos como xarope de maltose, açúcar, milho, arroz, esses ingredientes eles fornecem carbono para a fermentação, né? Glicose, maltose e tal, mas não fornecem basicamente proteína formadora de espuma. Então, cervejas que têm mais adjuntos têm mais dificuldade em formar espuma porque tem menos proteína. Tá? Se eu usar malte de trigo, eu vou ter mais proteína de alto peso molecular hidrofóbica, então vou ter mais tendência, mais facilidade de formar espuma. Eu vou ter mais proteína formadora de espuma. Então, cervejas de trigo, né? A gente vê como é legal a espuma das Weiss, né? Cervejas de trigo, elas têm mais estabilidade por conta disso. Tá? Ali, quando a gente faz a mostura, se a gente deixar próximo de 52 graus, é o que a gente chama de repouso proteico, né? E no repouso proteico, para que serve? Para eu quebrar proteínas em aminoácidos, em peptídeos menores, que sejam assimiláveis para a levedura, é o famoso FAN, né? Free Amino Nitrogen. O FAN é importante para a nutrição da levedura, a levedura tem que ter nitrogênio também para fermentar, mas por outro lado, essa protease da cevada, ela não é seletiva, ela vai quebrar a proteína de espuma também. Então, fazer repousos proteicos muito longos são prejudiciais à espuma. Cervejaria sempre é um cobertor curto, né? Eu posso ter mais nitrogênio, que é bom, mas por outro lado quebrar mais espuma. Então tem que decidir, né? Se você tem problema com a espuma, uma das atitudes que você pode tomar é reduzir ou eliminar o repouso proteico, que é aquela temperatura próxima de 50 graus, 52 graus ali na mostura, né? Outra boa prática, ainda no primeiro item lá, o último ponto, é evitar borbulhamentos excessivos. Quando a gente forma espuma uma vez, quando uma bolha leva uma proteína formadora de espuma lá para cima, essa proteína, ela desnatura, ela fica ali, ela muda de formato, né? Muda a sua formação terciária, e aí tudo bem, ela vai voltar para a solução, quando a espuma rebate, essa proteína vai voltar para a solução, mas ela já está em outro formato, ela não vai formar espuma de novo. Tá? Então, se a gente servir uma cerveja, se eu sirvo a cerveja uma vez, né? Legal, forma espuma, eu volto para a garrafa, carbonato direitinho, sirvo de novo, ela já vai formar menos. Se eu fizer isso sucessivas vezes, vai chegar uma hora que não vai formar espuma, porque as proteínas de espuma se desnaturaram. Então, quanto mais eu borbulho em processo, às vezes, vamos dizer, eu estou com uma cerveja com problema de SO2, eu fico lá horas, 10, 20 horas borbulhando para eliminar o SO2 ou para eliminar o diacetil, eu posso esperar que essa cerveja vai ter problema de espuma. Tá? Claro que borbulhamentos pequenos para homogeneizar um tanque, 10, 15, 20 minutos, não chega a ser problema, mas borbulhamentos muito grandes podem ser problemáticos para a espuma. Tá? Bom, segundo item em negrito, então, é a gente ter cervejas com baixo teor alcoólico. Cervejas com menor teor alcoólico, como a gente falou, o álcool é mais difícil, cervejas muito alcoólicas terem espuma, né? Uma Ries, uma Barley Wine, essas cervejas têm mais dificuldade, assim como as que têm menos álcool têm mais chance de ter espuma boa, né? Como a gente falou ali atrás, evitar lipídios também. Então, óleos em gerais, coisas oleosas, sementes, castanhas, óleo de fruta, casca de fruta oleosa, vão dificultar a formação de espuma também. É uma coisa para você ficar atento, né? Passando para o lado direito, primeiro, antes da gente ir para serviço, se a gente olhar lá, o uso de estabilizantes de espuma ajuda. Então, o extrato de alfa-ácidos, o extrato tetra ajudam a estabilidade da espuma.
A gente falou ali, né, o alfa menos amargor, o tetra já dá mais amargor, então depende do que você quer, ou eventualmente um aditivo que tem que declarar em rótulo, que é o alginato de propileno glicol. O último item da direita é garantir a carbonatação adequada, né? Então, se você não tiver gás também para levar para formar as bolhas lá em cima na espuma, não vai ter espuma legal. Então, tem que ter CO2 suficiente para isso, tá? E que tem a ver, então, aí com o último item do lado esquerdo, que é o serviço, né? Com temperatura, por exemplo. Se a temperatura da cerveja está muito baixa, muito gelada, a cerveja, aí nós estamos falando de cerveja quase congelando, o que acontece? A solubilidade do CO2 é muito grande, né? Então, quando eu sirvo no copo, o CO2 não tem por que sair muito, porque ele está muito solúvel, então vai formar menos espuma, porque a bolha de gás não se solta, tá? Fica solúvel na cerveja. Então, muito gelada é mais difícil formar espuma. Assim como muito quente é difícil também, porque quando forma a espuma e a cerveja está em temperatura mais alta, ela está menos viscosa, então ela escorre mais rápido pelas bolhas do líquido e a espuma rebate mais rápido também, coalesce mais rápido e baixa, tá? Então, até tem um exemplo de uma vez que eu estava no lançamento de uma cerveja, a gente foi provar a cerveja de manhã porque o lançamento era à tarde, chegamos na fábrica para provar, e era uma Witbier na época, e aí pusemos no copo no laboratório para a gente ver como é que estava o aroma, o sabor, e a espuma estava ruim, né? Temperatura ambiente a gente estava provando, 25, sei lá, graus mais ou menos. Aí a gente, nossa, moço, lançamento hoje, a cerveja com a espuma ruim vai ficar feio, né? E aí, poxa, pusemos para gelar, né, no banho a 0 grau, deixamos lá uma meia hora, pegamos de novo para provar, ela já estava em temperatura mais baixa, 4, 3 graus, servimos, a espuma já estava legal visualmente, não estava uma baita espuma, não estava maravilhosa, mas já estava bem aceitável só por essa diferença de temperatura, tá bom? É um exemplo prático aí. O último item do lado esquerdo, copo limpo, né? Então, se a gente tiver sujidades no copo, gordura, muito típico, a gente vai comer um churrasco, o primeiro copo que você serve forma espuma, se o copo estiver bem limpo. Mas aí você pôs na boca, sujou de gordura da carne, né? Ou de outra coisa que você estiver comendo que tenha gordura, ou se você, o pessoal que usa batom e aí suja o copo de batom, isso aí mata a espuma. Então os próximos que você servir ali já vai ter aquela camada de gordura em cima, vai matar a espuma da cerveja, assim como o lipídio da fruta, de outros itens, tá bom? Então essas são as boas práticas para a gente garantir uma boa estabilidade e formação da espuma. Bom, é isso. Os contatos estão aí da Produze, né? Tem uma fotinho da Produze aí também. A gente está à disposição para ajudar vocês com soluções para melhorar a espuma da cerveja e ingredientes também para estabilizar. Um abraço.